Vire à esquerda. Então imediatamente vire à direita. Vire à direita. Oi, por aqui. Vire à direita. Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui nesta experiência rumo à Turquia. Já não estou sozinho e então estes dias vamos até à Turquia. Consegui encontrar um spot bem engraçado aqui nos arredores de Milão, bem simpático. Vou olhando aqui para o GPS porque isto de sair das cidades é sempre mais complicado. Os planos para hoje é fazer a autoestrada até aproximar-me o mais possível da capital da Eslovénia. Não vou filmar assim grande coisa, autoestrada, fazer pausas, são praticamente 600 km, são 8 da manhã. Para vocês terem uma ideia, já fiz nestes 5 dias 2.519 km, hoje vão ser mais 600 e possivelmente chegamos aos 3.000. Let's go! Lá vamos nós! Bom dia. Estou na Eslovénia. A Eslovénia hoje não acordou muito sorridente. Bom, fiquei aqui numa quinta, para uma noite impecável, super calminha. E isto aqui é muito bonito. Aqui é só campos. Vejam lá. A Eslovénia realmente é uma natura. Esta quinta é muito simpaticazinha. E cheio de flores e cheio de... Aqui é a casa principal. Eu acho que eles também estão a fazer turismo. Aqui os celeiros são muito bonitos, muito giros.
Está tudo muito calmo. Queria ver se hoje conduzia até Belgrado, na Sérvia, para adiantar caminho. Tudo por autoestrada. Eu não vou filmar autoestrada, mas os planos de hoje vão ser seguir e ir até Belgrado, na Sérvia. São à volta de 530, 540 km, mais uma tiradazinha rumo à Turquia. Ok? Let's go. Na fronteira entre a Croácia e a Sérvia, ainda estamos um bocadinho longe, estamos a cerca de 1,5 km, mais ou menos, 2 da fronteira, e já estamos aqui há uns minutos e isto tem cara que vai demorar, não sei. Vamos ver. Duas horas, talvez mais um bocadinho para passar a fronteira, mas welcome to Sérvia, já estamos na Sérvia. Agora Belgrado, direto a Belgrado, são 100 e picos quilómetros. Ora!
Bom dia. Ontem chegámos a Belgrado já ao final da tarde. Foi um bocadinho estressante encontrar lugar para estacionar a carrinha. Encontramos aqui lugar numa zona industrial, que estava também referida no Parque Fortnite. É um parque de estacionamento aqui de uma empresa. E digo-vos uma coisa, impecável. Assim, ao início ainda tive aqui algumas reticências em ficamos, não ficamos aqui esta noite, mas foi impecável. O senhor aqui da portaria muito simpático. E então, qual é que é a história? O dono da empresa, aqui onde nós ficamos, também tem uma autocaravana e também viaja de autocaravana. E pela necessidade de onde passar a noite e onde ficar, ele criou aqui no estacionamento dos funcionários da empresa, criou aqui 4 lugares para autocaravanas com eletricidade grátis. Nós, por acaso, não usámos a eletricidade grátis, mas poderíamos ter usado. E foi uma noite muito, muito, muito tranquila. Foi, muito bem passada, descansámos bem, impecável. Ontem fomos visitar, quando chegámos a Belgrado, fomos visitar o templo de São Sava. Estacionámos a carrinha por 10 minutos, e tivemos logo uma tentativa de assalto à carrinha. E essa foi a parte, menos agradável aqui da viagem. Um momento assim mesmo estressante foi quando chegámos à carrinha e reparámos que o puxador estava todo sujo. Tentaram abrir a carrinha. Agora, hoje, quais são os planos? Os planos são entrar hoje na Bulgária e dormir nos arredores de Sófia. São 420 km aproximadamente, mas temos uma fronteira para passar. Não fazemos a mínima ideia como é que vai ser esta fronteira. Por isso é melhor passarmos hoje para Sófia, e a ideia é no dia a seguir aproximarmos-nos da fronteira com a Turquia. Por isso, hoje, objetivo, Sófia. Let's go! Boa tarde, entramos na Bulgária, 1h30, 1h40 para passar a fronteira. Parei aqui numa estação de serviço e agora olhem lá este caminhão. O caminhão está a ser devorado, literalmente, pelas ervas. É porque já está aqui há uns tempinhos.
dizer que não ia parar o carro e afinal parei o carro. Porquê? Porque achei que a zona era segura e fica mesmo ao lado do Parlamento, e mesmo aqui ao pé do Alexander qualquer coisa. Isto é a maior catedral ortodoxa da Bulgária. E houve um senhor muito simpático, búlgaro, que nos viu a ler os sinais. Nós perguntámos onde é que podíamos pagar e ele disse que não, isto tem que ser por mensagem. Vocês mandam uma mensagem e para estacionar pagam, e nós não estamos com o nosso SIM ativo na Bulgária, porque a Bulgária não tem acordo com não, apesar de pertencer à União Europeia, o meu pacote, ou seja, o meu telefone não tem dados e nem telefone na Bulgária. E então o que é que ele fez? Pagou-nos, enviou ele uma mensagem e pagou-nos 1 hora de estacionamento. 5 estrelas, espetacular. E aqui atrás de mim está então a catedral, que é a Catedral Alexander Nevsky, que é a maior catedral da Bulgária. Parecida com a da Sérvia, a de Belgrado. Bom, e agora daqui vamos tentar descobrir um sítio para pernoitar. Porquê? Porque aqui atrás de mim já vem umas nuvens bem jeitosas. Bem jeitosas. Bom, levantou-se um vento e é capaz de vir chuva. Apanhámos muita chuva no caminho e a chuva veio connosco. E agora vamos à procura de um sítio para passar a noite. Acho que nós vamos passar já aqui a zona de Sófia e vamos ficar algures, tenho que ver no mapa, num parque de campismo. E não é que arranjámos um sítio, um spotzinho mesmo à maneira, aqui perto de Sófia, mesmo coladinho a Sófia. E um sítiozinho, não é bem um parque de campismo, tem as condições todas para autocaravanas, mas um sítiozinho espetacular, hein? Aqui top.
Turquia. Turquia. Chegamos à Turquia. É verdade. Hoje saímos ali dos arredores de Sófia e pimba, 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 pimba. Autoestrada, autoestrada, autoestrada. Estávamos a 290 km da fronteira e não sabia como é que ia ser a fronteira da Bulgária para a Turquia. Demorou mais a saída da Bulgária do que a entrada na Turquia. Pá, tudo impecável, uma fronteira impecável, super. Depois entramos na Turquia e passámos por um sistema de portagens que é o HGS. E eu vi, bolas, então isto não tem tiqui? Não, então há algumas portagens. Parei logo no parque, num parque que havia lá para caminhões e para as pessoas pararem, descansarem, poderem parar. Parei nesse parque. Fui lá perguntar a um camionista que por acaso era búlgaro. Perguntei como é que era com o HGS, o sistema de portagem. Ele, olha, vem atrás de mim até à próxima bomba de gasolina. Mais ou menos 20 km. E assim foi. Fui atrás do camionista até às bombas da gasolina. E eu, ok, obrigado, pá, muito agradecido, muito obrigado, muito obrigado. Ele seguiu o caminho e eu fui perguntar então pelo sistema HGS, que é um sistema que consiste no seguinte. Nós damos a matrícula do nosso carro, eles dão-nos um autocolante, damos também a conta bancária, eles dão-nos um autocolante e passamos num sistema tipo Via Verde, que ele lê o autocolante e desconta na conta bancária. Acontece que naquela bomba de gasolina não tinha lá a informação, senhora, HGS, mas não havia, não tinha, disse post office, ou seja, correios, vais aos correios. E eu, mas como assim vou aos correios? Agora tenho que sair da autoestrada para ir aos correios? Depois lá no inglês e com o Google Tradutor, pronto, lá conseguimos nos entender, então posso andar nas autoestradas, depois tenho 10 dias para ir ao posto do CTT ou de Correios, aqui por exemplo de Istambul, e fazer o pagamento com a matrícula. É um bocadinho como as nossas scouts. Quando a gente passa e não tem via verde, depois temos um tempo para pagar. Aqui é igual. Ok, fiquei mais tranquilo e continuamos. Continuamos até ao parque campismo. Escolhemos um parque campismo. O parque campismo, como fica ao pé do mar, este mar que eu já vos vou mostrar a seguir, é o mar Mármara, e é um mar que eu perguntei ao rapaz da recepção se a água era quente. Ele, até agora está sempre quente, já vou experimentar a água. E pronto, vamos passar aqui a noite neste parque campismo e amanhã arrancamos para Bursa, que é a cidade para lá de Istambul, fica uns 170 km mais ou menos. Daqui de onde eu estou, capaz de ser mais ou menos uns 220 km, que é lá que eu tenho a oficina marcada. Então a carrinha vai lá ficar amanhã, eu vou lá deixar a carrinha amanhã, pronto, e depois vou visitar Istambul, vou estar ali 3, 4 dias em Istambul. E é isto, bem-vindos à Turquia, bem-vindos aqui, estamos a meio desta aventura, desta experiência. O objetivo, penso que está praticamente cumprido, que era chegar à Turquia, chegar a Istambul. Cheguei. Amanhã colocar a carrinha na oficina e depois regressar para casa, que ainda não sei bem por onde. E aí sim, o regresso já vai ser bem mais calmo, não vai ser esta correria a fazer 500 km, uma média de 500, 400, 500 km por dia. Por isso, vou-vos mostrar agora onde é que nós estamos a ficar e aqui o mar.
bom dia. Epá, a noite aqui neste parque de campismo foi simplesmente fantástica. O Mar Mármara tem uma temperatura da água brutal. Aí, epá, eu pelo menos gosto. Estamos a falar de uma temperatura da água para cima dos 25 graus. Epá, estava excelente. Está mesmo ao meu gosto. Há quem gosta de água mais fria, mas para mim estava excelente, espetacular. Este parque de campismo, ou seja, a Turquia, mas este parque de campismo agora, onde nós estamos, tem uma série de colónias de gatos. Consegue-se distinguir perfeitamente os grupos de gatos. Esta manhã, assim que acordámos, era uma série de gatinhos e então tivemos a alimentar os gatos. Epá, e é muito giro que a mãe, que não vinha ter connosco, no fim, ou durante o processo, veio agradecer. O que ela agradeceu, o que ela deixou de dar festas, dava turras. Epá, foi mesmo um momento muito bonito. Bom, daqui do Parque Campismo vamos atravessar Istambul. Para quem conhece Istambul, Istambul é uma cidade muito movimentada e com mais de 17 milhões de pessoas. É uma cidade grande, das maiores da Europa, das maiores aqui desta região. Então vamos atravessar a cidade de Istambul, por tentar fazer um circuito à volta de Istambul e irmos pela autoestrada. E irmos a direção então a Bursa, para a oficina, que já está tudo programado para eles nos receberem. Depois de deixarmos a caravana estes dias na oficina, vamos visitar Istambul. E aí também começa uma mini aventura, que é como é que nós vamos de Bursa de transportes públicos para Istambul. Mas a gente depois logo vê isso. Bom, está na hora de arrancar. Let's go! Proof Taylor. I made it. Look, Proof Taylor.
aqui uma das experiências e das aventuras mais malucas que eu decidi fazer foi vir colocar um atrelado de um suporte de moto à Turquia, de Lisboa à Turquia. Pá, isto realmente foi muito maluco. Pá, estão 34 graus, está muito calor, mas consegui. Uhul! Proof Taylor. Okay? Agora, eu nunca pensei que a cidade fosse tão grande, tão grande, tão grande. Bursa é uma cidade enorme e aqui o Ken vai nos ajudar a chegar a Istambul. Nós podemos ir de autocarro ou de barco. Agora vamos beber aqui uma aguinha. Vou estacionar aqui a carrinha, vou estacionar aqui à frente, vou deixar aí a carrinha e depois nós seguimos para Istambul. Descansar uns diazinhos em Istambul, pá, que bem merecemos. Uhul! Estou aqui com o Ken. Merhaba. Ken, como é que... How do you say... Oh, hello, Portugal. Merhaba Portekiz. Nasılsınız? And I'm say how are you Portekiz? Ok. Estou aqui com o Ken, vamos montar o suporte da moto e depois já vos mostro como é que ficou daqui a uns dias. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. Annesine kara haber gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman yar benim. That's Very good, very good. thank you so much. Já no autocarro para Istambul, custou mais ou menos 12 euros. Isto vai demorar mais ou menos 1h30 aqui de Bursa até Istambul. Let's go to Istambul! Até já! Epá, o Ken foi espetacular, epá, foi incrível, incrível. Aliás, se não fosse o Ken, nós não conseguimos de todo descodificar o autocarro para Istambul, onde é que se comprava os bilhetes, qual a companhia, pá, e mais. Ele disse, quando fomos comprar os bilhetes, ele disse que nós éramos convidados, guests, e então não nos foi aplicada a taxa de turista. Epá, impecável. Ken, thank you so much.
Aleyhisselam'ın şu duasıyla bitiriyor. Allah'ım senden hidayet, takva, izzet ve gönül zenginliği isterim. Istambul, estamos a sair de Istambul. Vamos agora apanhar o barco para Bursa. May now get on board from waiting lounge 384 to the sea bus in Taşal at Terminal 3. Veio a dizer que agora vamos para Bursa, que é onde nós temos a caravana, na oficina, e recebemos um convite de um dos responsáveis da oficina para irmos a jantar, neste caso, com a família, na sua casa de campo, com os seus avós, com os seus pais. Bom, nós vamos abraçar aqui esta experiência, da qual eu agradeço sinceramente esta oportunidade, e o barco vai demorar mais ou menos cerca de 2 horas, daqui de Istambul até Bursa, 2 horas e meia. E o que é que eu posso dizer de Istambul? Uma cidade de loucos. Comércio em todos os cantinhos e mais alguns. Comércio. As mesquitas são lindíssimas, os monumentos são muito bonitos. Para entrar em alguns monumentos, em algumas mesquitas, têm que pagar. Os preços aqui variam entre os 35 euros, mais ou menos 25, 35. Palácio Topkapı, por exemplo, pedem cerca de 48 euros por pessoa. Bom, é fazerem escolhas. Istambul é uma cidade que não é para amadores. É uma cidade muito exigente. Bom, vamos esperar pelo barco até Bursa. Estamos aqui numa estação fluvial Yenakapi, algo assim do género. E vamos esperar então aqui, falta 1h30 para o barco. Por isso vamos esperar aqui calmamente e descansar um bocadinho antes de embarcar até Bursa. Finalmente cheguei aqui à Profiteira.
Passámos a noite em casa de um dos responsáveis aqui da empresa, o Can. Passámos a noite com a família dele, na casa de campo, a qual eu agradeço. Eu não filmei por questões de privacidade. Epá, é uma família 5 estrelas, 5 não, 20 estrelas. Receberam-nos muito bem, a qual eu agradeço desde já. Grande, muito obrigado por me terem recebido. Hoje tivemos a visitar Bursa, que é uma cidade aqui a sul de Istambul, uma cidade pequenina com 7 milhões de habitantes. Epá, e foram impecáveis, pá, receberam-nos lindamente, já nos consideram parte da família turca, já temos aqui uma família turca. Eles agora estão a terminar a autocaravana, estão a terminar de fazer a autocaravana e depois vamos seguir rumo a Troia. Mas antes, ainda vos vou explicar como é que funciona o sistema.